Mais um Papo de Corre, né, Pedrinho? É Hoje isso. com um convidado especial, um cara que vem, né, trilhando o caminho da inovação, trabalhando com uma visão, né, com startups. Acho que vai ter muito a agregar aqui na vida de vocês. A gente que vem de inovação de startup sabe como é difícil, né, trazer, né, uma visão, né, de transformação, não só dentro das empresas, né, de cultura, de inovação. Eu acho que a pessoa, o convidado que está aqui com a gente vai poder traduzir um pouco, né, desse beabá aí do mundo corporativo, né, trazendo um pouco desse lado da inovação, do marketing, né, de pessoas. Com grande prazer que a gente chama aqui Fabiano. E aí, Fabiano? E aí, Fabiano? Boa tarde todo mundo, boa tarde, Thiago, boa tarde, Pedrinho, obrigado aí pelo convite. Tô mega honrado de estar aqui, assistir alguns episódios ali. Não entendi direito porque vocês me chamaram diante de tanta gente boa que já veio falar aqui. Cara modesto, isso é maneiro. Mas fiquei muito feliz, sou fã do trabalho de vocês e desde o primeiro momento que vi ali o nome de vocês e tô acompanhando já, né, a carteira de algum tempo e, enfim, feliz de estar próximo cada vez mais de vocês também. A gente que agradece. E eu queria começar com uma pergunta básica, né? Quem é Fabiano e como a inovação entrou na sua vida? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Bom, eu trabalho já em telecomunicações há 20 anos, né, um pouquinho mais de 20 anos. Comecei como consultor de vendas, trabalhando na loja. Comecei como promotor de vendas. Vendendo ali? Antes disso, isso era um sonho. Esse era o sonho, né? Promotor era aquele cara que ficava dando os brindes ali no Dia das Mães, dos pais, né, das Trade crianças. Trade marketing ali nas grandes lojas, nas grandes redes varejistas. E meu sonho era entrar para uma loja própria, ser primeiro, eu era terceiro, né? Tu começou então como terceiro? Como terceiro. E precisando ali de pagar algumas contas, um amigo meu me chamou, vamos lá, vamos fazer um teste. Acabou que ele não passou e eu passei. E aí comecei nesse processo ali de promotor de vendas. E depois consegui uma oportunidade numa franquia, ainda não era ainda própria, mas já não era mais temporário. Eu estava renovando ali aqueles contratinhos de 3 meses, né? Implorando para renovar. E aí consegui fazer uma efetivação nessa rede de franquia, né? E depois, bem depois, acho que um ano e meio depois, assim, eu consegui passar para uma loja própria da operadora que eu trabalho já há 20 anos. E fiquei ali durante alguns anos trabalhando como consultor de vendas, que a gente chama, né? Atendimento em loja, já contato direto com o cliente. E naquela minha época, era muito difícil alguém sair do operacional, né? De um atendimento de call center ou de uma loja para passar para o administrativo, né? Era quase que impossível aquilo, né? Não tinha muitos casos, né? E consegui uma oportunidade para trabalhar como assistente, como analista. Acho que acabei conseguindo também furar uma bolinha ali de sair de uma loja. Tinha uma responsabilidade de ser um dos primeiros caras a sair da operacional para ir para a loja. Os outros vendedores falavam, não faz feio não, faz bonito para deixar o nome para abrir caminho, para tirar esse estigma que a gente tem aqui na operação. E depois isso acabou acontecendo um caminho natural. Outras pessoas também saíram de loja, de call center e começaram a trabalhar também no administrativo. Nosso público, né, formado por pessoas que são das favelas, né, empreendedores, pessoas estudantes, né, assim, uma visão bem eclética. E as pessoas perguntam, né, como começar? Porque às vezes a gente tem aqui uma visão de empreender, nem todo mundo tem esse dom, né, vou empreender, vou arriscar, vou fazer as coisas acontecer. Mas pelo teu lado, né, você sempre foi um intraempreendedor, né, você sempre quis estar dentro de uma empresa e crescer. Para quem tá com esse sonho também de crescer e fazer carreira, né, em empresa, qual dica que você traria para uma pessoa que está nos assistindo aqui e fala, cara, eu quero seguir o caminho que o Fabiano também está trazendo? Essa pergunta é ótima, Thiago, porque hoje, né, é um cenário muito diferente de quando eu comecei há 20 anos, né? Muito diferente, né? Essa nova geração, ela tem um perfil muito diferente, né? Muito mais diferente, perfil muito diferente. A minha geração é uma geração que via uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa como era o grande troféu. Se você Pote de ouro. Pote de ouro, grande pote de ouro. Não existia uma oportunidade de ganhar dinheiro com o mundo digital. Não existia outras grandes possibilidades. Ou você seguia uma carreira de concurso público. Ou militar, ou você entrava para uma grande empresa. Sinal, queria estabilidade. Estabilidade, né? E concurso público era aquilo que você tinha que tirar meses e meses ali dedicados, estudando anos até para conseguir passar. Tem aqueles caras que eram os concurseiros, né? O cara que ficava tentando 1, 2, 3, 4 vezes ali até conseguir passar. Então, esse é o cenário há 20 anos, quando eu entrei numa corporação. Então,
De lá para cá mudou muito. Eu vejo essa nova geração, eu como já sou um cara com bastante tempo de casa, acabo virando um mentor ali para os estagiários, né, para a turma nova que chega, né? Eu gosto de receber Abriu bem. o caminho deles, Cara, né? eu tenho uma troca muito boa para quem está começando, mas nitidamente esses caras, quando chegam na empresa, os estagiários, você vê quem tem um pouco de vocação para o mundo corporativo, para aquela dinâmica ali, né? Tem todo um código de conduta Tem todo um ali, rito, né? tem todo um rito, e tem gente que você vê que vai usar aquilo ali como uma experiência legal, mas que não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Ela quer empreender, ela quer trabalhar no mundo 100% digital com muito mais autonomia, de horário, de dia, enfim. O que é muito diferente, né? Realmente a questão do corporativo e da galera que quer empreender, né? Então o perfil realmente é muito diferente das pessoas, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não que não aconteça, Pedrinho, já aconteceu de eu conhecer muita gente que fez carreira dentro da empresa e depois foi empreender. Ganhou experiência, né? Ganhou experiência, é isso aí. entendeu como é que funciona um pouquinho da máquina, por que existe uma área de marketing, por que existe uma área de vendas, por que existe uma área de tecnologia e ali ele conseguiu entender um pouquinho como é que funcionavam as relações com o mercado, quem eram os agentes do mercado. Pronto, agora eu vou empreender. Mas eu acho que, aí fazendo um parêntese rápido, que eu ia fazer uma outra pergunta, mas nesse ponto em específico, eu acho até que é mais fácil uma galera que vem ali do mundo corporativo, entender os processos, ser muito boa em processos e dali se aventurar no empreendedorismo, até que às vezes não role, não dê certo, mas ela se aventurar no empreendedorismo do que o contrário. O cara que já é empreendedor, ele necessariamente ir para tem a vivência, pro corporativo, porque... Tem essa vivência. Exato, porque necessariamente o corporativo, como a gente estava falando, tem muito mais governança, tem muito mais burocracia. Então o cara ele tem muito menos jogo ali de cintura para poder trabalhar. Então esse cara normalmente é mais fácil você se tornar um empreendedor por N motivos do que você ser um empreendedor e ir para a corporação. Mas e aí é só esse parênteses que eu queria trazer. Mas trazendo um pouco na tua experiência, você falou que veio do operacional e aí realmente todo esse tato que você teve com o público, seja lá atrás, na questão de promotoria mesmo, e depois de vendas e tudo mais, o que você acha que influenciou, assim, positivamente quando você vai para o estratégico do que uma pessoa que às vezes nem tem esse contato, às vezes, sei lá, saiu da faculdade ou qualquer coisa do tipo e já vai direto para o estratégico? Pô, cara, tudo. Eu via muita diferença de quem tinha essa experiência de ter um contato direto com o cliente, para quem nunca passou por uma área dessa, né, esse front ali de estar em contato direto. Você aprende muito, né? Porque quando você vai criar um processo, você já pensa com o olhar, pode parecer clichê, mas do cliente. Você já sabe que aquilo ali vai atender. Então, era muito comum eu cheguei, a primeira área que eu fui trabalhar foi uma área de qualidade. Então, eu sabia exatamente por que estavam acontecendo aqueles problemas de qualidade, porque tinham processos que não estavam desenhados para o cliente. Então, eu já sabia que aquilo ali não ia funcionar na ponta. Quem estava ali de frente, eu já tive de frente milhões de vezes com o cliente. Então, eu sabia o que funcionava e o que não funcionava. Eu falava, cara, isso aqui ajuda o cara que está lá na ponta, isso aqui atrapalha. Isso aqui não vai satisfazer um cara que saiu de casa para resolver uma questão numa loja ou no atendimento. Isso aqui sim, isso aqui vai resolver. Então, eu via muita diferença e, obviamente, tinham outras pessoas também que tinham essa experiência, essa vivência com o cliente que acabavam ali somando o couro ali e ajudavam a mudar aqueles processos. Mas, cara, faz muita diferença. Muita diferença. E é bacana porque quando você fala que é muito difícil, na tua época em específico, furar essa bolha de sair do operacional e ir pro estratégico, e a galera não ter essa visão de que deveria ser mais fácil o cara que sair do operacional e ir pro estratégico, porque de fato ele conhece o operacional. E não rola esse... Cara, isso é uma empresa que eu trabalho, mas do mercado. Existe realmente uma resistência. E eu acho que é uma coisa de colocar as pessoas numa caixinha, sabe? Sim. Você tá ali naquela caixinha de quem sabe fazer isso. Aqui o cara que tá para fazer isso, ele precisa ter outros atributos. Então, é difícil ter esse olhar de que você vai fazer um plano ali de crescimento. Então, é um desbravamento mesmo. Você tem que ir vencendo algumas resistências. Você não vai ser abraçado de cara. Nunca é. Sempre tem ali uma dúvida se você vai conseguir dar conta do trabalho ou não. E você vai quebrando isso. E eu acho que teve uma coisa que me ajudou que eu só fui perceber um pouco depois. Acho que enquanto eu estava vivendo, eu meio que não conseguia ter muita noção. Eu fui começar a entender esse jogo depois que eu já estava ali no meio do jogo. No meio do jogo, cara. No meio do jogo que eu fui entender as regras e aí fui me situando melhor. Mas enquanto eu estava desavisado, eu acho que ficar desavisado um tempo acabou me ajudando, sabe? Sim. Eu fui sem parar muito para
para notar que existiam essas coisas e tinha muita vontade. Nessa área, quando eu entrei, eu fui me formar, né? Então me formei mais tarde também, a partir dessa oportunidade ali, conciliando trabalho e estudo. Só quem trabalha e estuda ao mesmo tempo sabe o quanto que isso é louco, né? Uhum. Mas foi com isso que eu consegui entender que poderia atuar e ter ali algumas oportunidades dentro do mundo corporativo. Fiquei nessa área de qualidade durante alguns anos, totalizando assim quase 8 anos. Bom tempo, né? Um bom tempo. E, enfim, e aí foi quando, já com um pouco mais bem preparado até em termos de formação técnica, né? De buscar cursos e coisas que pudessem me contribuir e funcionar melhor também, dentro daquele grupo de pessoas ali que já vinham super capacitadas, com experiências muito mais, que tem um peso maior no currículo, né? De experiências internacionais. E aí tu estava buscando esse diferencial também, né? Algum diferencial ali, um diferencial dentro do que eu tinha de alavanca, né? Eu tinha que trabalhar ali com as ferramentas que eu tinha. Então eu tinha essa experiência do cliente, eu tinha já tinha entendido um pouquinho da regra do jogo, já sabia o que favorecia, aquilo que não favorecia tanto, e fui fazendo ali uma composição de coisas que me ajudavam a dar um passo de cada vez, né? Então, e fiquei nessa área durante esse tempo todo porque era uma área que permitia eu estar conciliando também com essas outras oportunidades que eu precisava trazer de formação técnica. Porque nem todo lugar tu consegue... Assim, conseguir conciliar com o trabalho já é complicado. Isso é um ponto. E você conciliar com um trabalho que ainda é muito extenso em hora e muito longe da faculdade é pior ainda. Sim. Então, um trabalho que te possibilita ter um pouco mais de flexibilidade para poder se qualificar é de extrema importância, né? E tinha que, ao mesmo tempo, dar resultado. Exato. Performance, né? Performance. A galera não quer saber que você... Não quer pode saber, render 10 anos. 11º ano, performance negativa é muito cruel. Errado. Assim como tem que passar lá nas provas da faculdade, dos cursos, você cada tem as metas vai atingir, atingir, né? exato. Você não vai conseguir fazer, aqui eu faço toque de caixa. Não, vai ter que dar conta de todos os pratos. Não tem, literalmente, tem pra onde correr. Mas aí, Fabiano, pergunta que não quer calar. Dentro de um cenário corporativo, onde a gente sabe que o mercado é muito agressivo no sentido de muita concorrência. Como se diferenciar? Quem tá olhando aqui e fala, cara, eu tô entrando agora, sou um jovem, tô entrando como estagiário, tô querendo desenvolver aqui meus diferenciais. A primeira dica que você lembraria aí, que te fez ter um diferencial olhando para um cenário de uma empresa e falar, cara, eu vou me destacar. Então, eu tive um papo desse no sábado, agora é interessante essa tua pergunta, porque foi um jovem, né, a gente tá fazendo um curso juntos, e ele veio para mim e perguntou assim, cara, eu tenho que ainda me desenvolver nisso, tenho que me desenvolver nisso. Ele tinha todos os pontos mapeados que ele precisava desenvolver. E ele já tinha uma comunicação boa, mega diferenciada. Já mega diferenciado. Hoje. Então, cara, o meu conselho é um conselho um pouco fora da caixinha, mas assim, legal você saber os pontos que você precisa desenvolver, mas foca naquilo que você já tem mega desenvolvido. Habilidade, né? Que você já te desenvolveu. Comunicação. Eu falei, cara, por que tu tá tão preocupado em desenvolver isso? Tu tem aqui uma comunicação melhor do que todo mundo dentro dessa sala, cara. Foca nisso. Você agarra isso e... Esse é teu diferencial. E, né? Cara, a melhor dica, Thiago, vai desenvolvendo no caminho. Eu vejo muita gente perdendo a oportunidade, porque para eu dar esse passo eu ainda preciso desenvolver isso, para dar mais esse passo eu preciso desenvolver isso. Ele se auto-sabota, né? Ele se auto-sabota e vem uma pancada de gente que tá menos preparada e passa. Porque você tá ali muito preocupado ainda em desenvolver isso. Acho ótimo, a gente tem que querer crescer, evoluir, desenvolver os pontos. Vai no caminho, vai fazendo no caminho. Pega aquilo que você já tem de fortaleza. Medo, né? Se joga, né? Se joga, vai. É legal falar isso agora, né? Com 40... Mas eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim quando eu tinha 20, sabe? Eu sempre ouvia, cara, desenvolve isso, desenvolve aquilo, melhora aquilo. Mas eu queria que alguém tivesse dito, pô, cara, tu é bom nisso. Vai embora. Foca nisso, vai embora, cara. O resto você vai desenvolvendo no caminho. Acho que a gente perde muita oportunidade de ficar esperando o momento certo. É o famoso, o bem feito é inimigo do perfeito. Né? O perfeito é inimigo do bem feito. Mas tem um ponto também que eu fico assim de uma reflexão, né? As pessoas têm muito medo de errar, né? Porque acho que o erro traduz o julgamento, né? O julgamento traduz que você é um fracassado, né? Então, na visão, acho que eu tenho na minha cabeça, ou empreendedor ou intraempreendedor, quando a pessoa está numa posição dentro de uma empresa, eu trabalhei muitos anos dentro da Ipiranga, né? A gente tinha medo de errar. Porque se você tem medo ali num ponto, ali tá com o diretor, vice-presidente, você, né, fala, pô, se eu cometer aqui uma falha, eu tô me expondo. Fica feio. Fica feio. Né? Então, acho que o principal ponto é as pessoas
ter essa liberdade. Quando a gente trabalhava lá na Imperando Quilômetros de Vantagem, a gente tinha essa visão também de poder atuar. E isso eu tento aplicar dentro do Carteira Amiga. A gente tem liberdade de fracassar, né? E eu acho que são esses dois pontos, cara. Eu acho que o primeiro ponto é realmente essa mentalidade de você falar, cara, não é que eu também posso errar. Até a gente estava falando com o Ronaldo esses dias, mas não é que a gente pode, posso errar e banalizar o erro, não é isso. Mas também falar assim, cara, calma aí. Se eu errar, tudo bem. A intenção aqui que eu tive era uma intenção boa. Eu vou tentar fazer de uma outra forma. Eu acho que é realmente a pessoa se permitir errar nesse sentido. E também ela entender o seguinte: se o negócio, ou se você tá 100% pronto para aquele momento, provavelmente você deixou o tempo passar. Sim. Então, no caso de um produto, se o produto tá extremamente perfeito, sem nenhum bug, sem nada, cara, perdeu o time. Já era. Poderia ter sido lançado antes. Poderia ter lançado 2 meses antes, sabe? E aí, com o feed... E o engraçado é que, pensando aqui muito no empreendedorismo, quando você deixa um produto muito, muito bom, muito pronto, muito bom pra você, porque a galera não viu ainda. Então, muito pronto, muito bom. Já. Tá atrasado. E quando a galera traz um feedback, você muda uma porrada de coisa que você achou que estaria pronto, estaria bom, e não tava. E uma porrada de coisa que você fez, você simplesmente não vai usar porque não era usual. Então, realmente, essa questão de você ir se desenvolvendo durante o caminho é fundamental. Seja se você estiver no corporativo, seja na questão do empreendedor, você lançar o produto, lança para o mercado. E aí depois vai ver o que acontece, né? Você tocou no ponto dessa questão da cultura do erro, né? Isso dentro das empresas é complicado. A gente estimula ali, vamos dar espaço ao erro, mas no final, quando acontece o erro, às vezes vem a caça às bruxas, né? Isso quem errou, todas as corporações, quem errou. E aí eu falei lá no começo que vi alguns amigos saírem das empresas para empreender. Cara, tem um negocinho que diferencia esse cara que vai empreender. Ele tem que saber assumir risco. Ele tem que saber trabalhar num cenário que ele não é tão estável. Que ele tem muitas variáveis que você não controla essas variáveis. Vocês sabem disso. Né? Vocês são uma prova viva disso. Então, o cara, às vezes, que permanece no mundo corporativo, ele pode ser um intraempreendedor, ele pode ser um cara criativo, ele vai ser disruptivo na hora de milhões de coisas, de fazer um processo, de fazer um produto, de fazer uma oferta, de pensar numa tecnologia nova, de pensar numa estrutura nova de área, enfim. Ele consegue exercer essa criatividade e assumir riscos dentro da proposta dele dentro de uma empresa. E ele também pode ser um cara que gosta de uma estabilidade, ele gosta de um cenário, até a área que ele vai escolher, a atividade que ele vai escolher, é uma atividade mais de rotina, ele não gosta de muitos imprevistos, ele gosta de trabalhar com as variáveis todas que ele pode controlar, ele não gosta de ter nada ali que não passe por ele. Né? Agora, o cara que vai para um cenário de empreender, ele não tem essa opção da estabilidade de todas as variáveis de controle de tudo. Ele vai ter que saber... Vai ter que abrir mão. Ele vai ter que abrir mão. Tem que ser um cara que sabe trabalhar com erro. É isso. Tentativa, erro e acerto. Não tem jeito. É isso aí. E ser resiliente, que eu acho que é a cereja do bolo, porque esse cara vai errar pra caramba. Esse cara vai fracassar pra caramba. E no outro dia ele tem que falar assim, vamos de novo. Ele vai encarar todo o fracasso dele como um aprendizado. É isso aí. Todo o fracasso dele vai ser aprendizado. Acho que igual fazer uma analogia, né? A galera que inventora, os caras tentavam. Eles falavam que eles aprendiam tantas maneiras de não fazer aquela coisa. Diferente. É perfeito. E quando, depois desse período todo, entendendo ali o cenário, surge a oportunidade e surge a área de inovação na companhia. E a empresa, naquele momento, estava passando por toda uma reestruturação. As pessoas que estavam ficando estavam super felizes, né, de ficar na companhia. A gente estava vendo muita gente saindo. E algumas foram para algumas áreas possíveis ali dentro daquela reestruturação. A minha indicação era para ir para uma área que não fazia sentido muito para mim naquele momento. Mas aí tu topou. Eu anarquizei e falei, cara, isso aqui, agradeço essa oportunidade de estar ficando nesse grupo, mas eu tô sabendo que está sendo criada essa área de inovação, entendia quem estava ali à frente dela, falei, eu quero essa oportunidade, mas a ideia era trazer pessoas de fora. Não, a gente está falando de inovação, vamos inovar, vamos trazer gente de fora também para inovar. Eu falei, não, mas eu conheço
todas as áreas aqui da Eu vou companhia. conseguir fazer toda Eu a consigo costurar os desafios internos com as oportunidades que a gente vai achar fora. E foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco, fui 6 vezes falar com esse diretor. Até conseguir. Você fala, E beleza. não consegui, cara, e não consegui. E aí fui fazendo outros processos, já que aquela configuração não fazia sentido para mim, que pensaram dentro de mudanças. E depois que surgiram algumas oportunidades em outras áreas, aí levantou-se de novo a possibilidade de eu ir para essa área. Eu voltei a insistir. E nessa segunda tentativa, depois de muita persistência, Uma hora de vem. muito Verdadeiro autovenda, brasileiro. falei, cara, agora eu vou pegar toda a minha habilidade de vendedor, aqui tudo que eu aprendi vendendo, vou ter que me vender. Eu sou meu produto aqui agora. E consegui convencer e fiquei durante 10 anos, né, nessa área de inovação, que fiz a transição agora, né? Agora eu estou como gerente de serviços adicionais ali para nossa base de clientes, né? Com uma equipe muito sênior que comanda isso muito bem dentro da E companhia. como que é a visão sua, se pudesse compartilhar aqui com a galera? Momento de transição, né? De carreira é sempre um desafio e sempre você olha para trás e vê toda a construção bacana que você fez, os legados, e agora você vai pro novo, se joga pro novo novamente. E como entra isso na... Isso é uma loucura. Acho que você faz o movimento certo quando você vê que fala, cara, eu não entendo nada, acho que fiz besteira. Vim pra cá agora. Porque é um Eu novo, dominava né? todo aquele assunto. Quando eu saí de qualidade para inovação, mudou tudo. Mudou tudo, né? Então a inovação era nova para a companhia e para mim. Então os termos ali, tudo era muito diferente, né? Então a gente começou a se relacionar com universidades, com centros de pesquisa e desenvolvimento, com indústrias de outras verticais. Então, saindo do mundo de tecnologia, você vai falar com uma indústria de outra vertical, você está falando com um bicho de 7 cabeças, né? Os caras têm outros desafios, outras demandas. Com hubs, a gente se conheceu através de um hub, né? Então, que bicho é esse? Que esse hub faz? E esse hub não faz a mesma coisa que esse? E startups. Cara, aí... E outro bichinho também, né? Bicho que eu aprendi a ter que me relacionar, eu aprendi a entender esse universo das startups e achava que a companhia também sabia falar com essas startups como eu sabia. E eu vi que não era a realidade, né? Uma empresa tradicional está acostumada a falar com os seus fornecedores tradicionais, né? Ali aquelas top empresas que estão sempre, geralmente elas são muito parecidas, mudam uma empresa para outra, mas elas estão ali figurando entre as top 10 empresas, então é uma relação quase que automática já, né? Então você vai falar com uma startup, você está falando com outro mundo. E, cara, esses 10 anos foram mais de 500 startups, né, gente? Que eu conheci, que eu... A fundo, lógico, um número muito maior do que de 500, não mais de 500, eu tive a oportunidade de entender a solução, conhecer o empreendedor, conhecer o fundador. Quem está movimentando o Brasil, Quem né? está movimentando de diversas tecnologias diferentes, atendendo a diversos segmentos diferentes, né? Então, assim, eu estava pensando nisso há pouco tempo, com a minha transição, a mudança agora foi recente, eu estava pensando que chance que eu tive, cara, única de 10 anos, né, conhecendo esse ecossistema inteiro, no Brasil inteiro. Então eu fui para muitos lugares, para muitas cidades no Brasil inteiro, conhecendo coisas... Que abriu muitas portas, muitas, né? cara, competências que acho que 99% das pessoas não tem noção de como o Brasil é competente para pensar fora da caixa. Para pensar... Eu tenho uma amiga que ela ia fazer parte do time de inovação e ela chegou para... Eu fui o único recurso do time de inovação durante algum tempo, trabalhando direto com o diretor. E depois outros recursos foram chegando. E essa menina, ela ia chegar, ela era do marketing, ela estava fazendo um movimento contrário do que eu fiz agora. Ela era do marketing, foi para inovação. Acabou que ela recebeu uma bolsa para estudar, fazer mestrado no Canadá. Ela foi para o Canadá, ficou alguns anos lá fazendo mestrado em inovação, o máximo, e voltou para o Brasil. E eu encontrei para ela, e aí, como foi? Ela falou, cara, o Brasil, a gente tem tanto problema que faz a gente ser muito criativo. Muito bom. Os caras lá, as coisas têm os problemas? Tem, mas né, as coisas também têm uma certa organização que ajuda no funcionamento de algumas coisas. Então, as pessoas não são tão criativas para pensar fora da caixa, não. O brasileiro, ele é criativo. O brasileiro é o verdadeiro empreendedor criativo. Ele é criativo. Pequeno, exato. A gente tem tipo de desafio que a gente pode imaginar. Vocês sabem o desafio logístico do Brasil. Vocês favela, conhecem, né? Todo mundo que de empreender tudo. na favela, quem tá olhando aí também tá empreendendo lá, tá fazendo diferente na vida de não só da favela, mas da Você da fazer família. logística na comunidade é totalmente diferente diferente. da logística Fora. fora da comunidade. Os Então, aprendizados, toda uma essa coisa vida. que serve
para aqui, para a realidade do Rio de Janeiro, não serve para lá, para tem que- Campina Grande e na Paraíba, que não serve pra serve. São Paulo, que é Serve aqui do pra São lado. Paulo. Exatamente. Então a gente tem um cenário aqui com as nossas complexidades, mas muito diverso e muito rico, cara. A gente tem uma riqueza, e foi isso que eu fui conhecendo nesses 10 anos, desbravando, conhecendo não só aqui no Rio. Eu puxo bastante aqui para o Rio, né? Eu gosto de conhecer as startups daqui, gosto de conhecer os hubs daqui. Tem acontecendo um cenário, principalmente nos últimos anos, muito interessante de inovação no Rio. A gente se esbarrou em alguns eventos, né? Em alguns espaços, mas o Brasil como um todo, cara, tem muita competência tecnológica. A gente tem condição de criar, exportar muita coisa aqui e de criar coisas para a nossa necessidade, para os nossos desafios. Eu acho que a gente conhece melhor nossos desafios do que qualquer outra. E interessante quando você falou que 99% da galera realmente não sabe a potência que o Brasil é. Porque, na verdade, sei lá, eu acho que 80% da população não sabe nem a dimensão de tamanho que o Brasil é, saca? Então, quando a gente vai olhar assim, o tamanho que o Brasil é, cara, o Brasil é gigantesco e tem algumas falas que é realmente muito, muito verdadeiras. Então, vários Brasis dentro do Brasil. Então, realmente uma realidade totalmente diferente quando a gente vai pro Nordeste, quando a gente vai pro Norte, quando a gente vai pro Sul, Sudeste. Então, realmente, o tamanho do país e as complexidades que o país traz e que formam esses seres criativos é interessante, que realmente a própria galera nem tem noção desse mix de coisas e desse tamanho que o Brasil era. E hoje em dia, né, com as novas tecnologias, com esse mundo digital todo, a gente consegue estar muito mais conectado, né? Com certeza. Eu acho o máximo, cara, quando a gente faz um projeto, eu fiz alguns projetos, né, dessa natureza, onde a gente conseguia unir uma grande empresa, uma startup, uma universidade, sabe? A gente conseguia fazer um arranjo onde a gente conseguia colocar todas as competências complementares ali dentro para conseguir propor uma coisa nova. E se bobear de cada estado. De cada estado. E, literalmente de cada estado. Já fizemos essas configurações. Então, ou colocar uma indústria de outra vertical ali também para poder testar uma tecnologia que ela nunca testou. Cara, então eu acho... A gente trabalhou muito próximos também do agronegócio, né? Então, conhecendo os desafios do agronegócio, então era muito louco quando eu ia para um lugar, sabe? Que eu voltava para a empresa, mostrava lá que, tem esse evento que a gente pode estar aqui apoiando com tecnologia. Era um evento do agronegócio, né? Com toda a identidade visual com umas vacas. A galera olhava para mim e achava que eu era louco, sabe? O que tem a ver? Então, e hoje todo mundo já entende, né? Dentro da companhia, por que a gente estava lá nesse começo falando sobre isso tudo, né? A gente conseguiu atender uma parte do mercado ali significativa e de um jeito bem relevante, né? A gente conseguiu estabelecer um negócio. Então, essas configurações improváveis que a gente faz, né? Esses arranjos que a gente junta competências complementares, todo mundo sai ganhando. E aí que tá também o princípio da inovação mesmo. De você conseguir juntar uma galera que teoricamente nem se esbarra, nem se conversa, mas que quando se conversa dá alguma coisa interessante, entendeu? Eu vi isso sábado, nesse curso, que ele falou, cara, inovar é juntar coisas diferentes de uma forma que ninguém juntou antes. É isso. Eu achei isso sensacional, é isso. Tá juntando coisas que já existem, só que aquele arranjo ali... Configuração diferente. Aquela configuração nova. Ninguém pensou antes, entendeu? E deu uma coisa muito boa. É isso. E aí, caminhando pro final, Fabiano, a gente tem uma pergunta muito emblemática aqui no Papo de Corre, né? Que é, o que o Fabiano de hoje daria de dica pro Fabiano de 15 anos atrás? E vice-versa. O que o Fabiano de 15 anos atrás poderia falar pro de hoje? Ou sonho que deixou de realizar, Exato. pessoal, coisa que tá em busca. A gente foi trocando uma ideia sobre empresa, aí a gente acabou não trocando uma ideia sobre pessoal, né? E eu gosto muito de falar que o empreendedor, ou até intraempreendedor, ou qualquer profissional que seja, ele necessariamente precisa estar numa harmonia muito doida, porque você está equilibrando os diversos pratos do mundo corporativo ou do empreendedorismo. Porém, também tem uma porrada de prato aqui do mundo familiar que você também precisa... Se deixar cair também... Se deixar cair, dá ruim também, entendeu? Dá ruim. Tu não pode deixar cair, tem que equilibrar tudo. E a gente acabou nem falando sobre isso. Então, parte dessas mudanças, a pergunta é uma pergunta difícil de responder, é beça, mas parte de todos esses movimentos que eu fiz, tanto, né, sair de uma área de vendas para uma área administrativa, de uma área que eu já dominava para uma área inovadora, que estava começando uma aposta, quanto esse último movimento, inclusive, tem muito a ver também com uma
responsabilidade que a gente tem de dar conta desse outro lado pessoal, Desse outro lado. família, de tudo. Então, eu acho bom isso, porque essa responsabilidade também te obriga a sair um pouco de uma área de conforto, assim, Claro. sabe? Então, você tem que assumir o risco, né? Você tem que abrir mão de estar num estado confortável das coisas, de domínio, né? E quando você faz essa mudança, você vai depender novamente de muita gente para entender daquilo que você vai ter que atuar e entregar. Então, a minha vida pessoal sempre foi um drive ali, sempre acabou sendo uma mola, um combustível para que eu pudesse fazer essas mudanças, porque alguma coisa aqui estava apertando. E Ajustar. Então tem que ajustar Rota direito. a rota. Isso aqui que eu estou fazendo agora, a coisa que tá. Eu preciso dar mais um passo para conseguir dar conta de todas essas mudanças que estão acontecendo também aqui no lado pessoal. Eu acho que não dá muito para desassociar, né? O profissional, o pessoal e o profissional, né? Elas. Até tem aquela máxima dentro de empresa que a gente fala, a pessoa aqui no trabalho é difícil, mas lá fora é gente boa para tomar um chopp. Eu nunca acreditei muito nisso, Pedrinho. Para mim, a gente é uma coisa só e acho que muito do comportamento que a gente tem aqui, a gente traz para cá e vice-versa. E é isso, eu acho que a gente pode ter aqui os estímulos, pode ter tudo aqui, mas o lado pessoal acaba te dando Não ali... tem como deixar de... Dando um norte, aquele né? pezinho ali para tu dar um passo para frente, vem muitas vezes do pessoal apertou também. aqui, a gente tem que Apertou ajustar o calo aqui. tem que ajustar a rota aqui. Deixa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar aí no LinkedIn, no Instagram. Tem algum hobby, alguma coisa? Eu não né? sou um cara muito aderente das redes sociais. A minha rede social mais conhecida é o LinkedIn, realmente. Ali, né? A gente se fala bastante ali, eu acompanho a carteiro, tudo que vocês fazem ali, né? Eu acho que já tá... Eu sou um fã declarado ali, né? Thiago sabe disso, Pedrinho também sabe disso. Vocês são caras diferenciados demais e eu fico feliz demais de ver vocês em alguns espaços, como eu vi recentemente, a gente se encontrando em lugares assim que vocês são referência para muita gente. Vocês sabem disso. E, cara, vocês estarem nesses espaços... Representar, né, a favela, a potência, né, o impacto, a geração de valor. Tudo, acho que cara. tudo isso Cara, traduz é muito, muita né? coisa que vem junto com vocês. Vocês mostrar carregam... que É isso. Vocês estão indo junto com muita gente. E isso eu acredito demais, assim. Tem a E ver esse com tudo. espaço Assim. que a gente criou aqui foi muito pensando nisso, de trazer amigos, trazer pessoas que a gente gosta, pessoas para bater papo, uma coisa, né, que o Ronaldo fala, né, teve com a gente essa semana, que é do grupo lá do Dreams, que é do Rock in Rio, tava aqui também falando, né, de como é montar grandes eventos e tal. É isso, é estar com pessoas que, de certa forma, têm uma história e como essa história se conecta um pouco com a nossa, né, com o Carteiro Amigo, né, então acho que pra gente é isso, de gerar valor para as pessoas. Gerar valor, trazer experiências, trazer amigos e conversar e falar um pouco sobre o trabalho no meio do caminho. Mas fala aí, quais as redes sociais? LinkedIn. Você pode colocar lá Fabiano Souza, Netim, que é o nome da minha empresa. Aham. E aí você já me acha fácil ali. Fala assim, eu quero trabalhar com você. Eu acho que eu respondo tanto o direct ali do... Não sei se é direct. Eu acho que é direct. Do LinkedIn ali, a mensagem, quanto o WhatsApp, cara. É um canal bacana, bem né? ativo mesmo, cara. A humildade e o trabalho andam junto, né? É isso. A gente perde essa essência. Fala dos nossos patrocinadores, apoiadores. Apoiadores, né? Tanto a Multiplan, que abriu esse espaço aqui, a Multitude, né? Esse local bonito que você tá vendo aqui, Fabiano, é uma conquista, assim, de estar aqui trazendo a favela, a comunicação, né? O próprio Carteiro Amigo. Nasceu para isso, né? Pra gente dar voz a essa comunicação. A gente tem aqui os apoiadores, tanto a Multistúdio, né? Tanto a Viva, que toca toda a nossa parte de comunicação, vem ajudando a gente desde o início do Carteiro Amigo nessa nova fase. A própria Parafernália também, que tem squads justamente dentro do Carteiro Amigo, então a gente também tem ali um processo bem bacana, empresa que precisa, né? A gente sabe como é dificultoso de você ter mão de obra, né, qualificada na área de tecnologia, então a gente consegue ter essa seleção e capacitação contínua da Parafernália. Carteiro Amigo, nossa empresa que vem crescendo, amadurecendo, gerando emprego, está aqui também apoiando, gerando nosso tempo aqui que a gente está aqui, nossos colaboradores estão lá desempenhando, então se a gente está aqui tranquilo, é porque a gente tem um time bom lá desempenhando, então aqui é um momento da gente estar relaxando, conversando e trazendo ideias e provocações para você que está assistindo a gente aí e agradecendo essa audiência aí, já está completando quase 2 anos, Fabiano. Parabéns, né? parabéns. É isso aí, A gente tá segunda aqui, temporada. Segunda temporada e acho que veio para ficar, da gente trazer esse papo freestyle, de estar aqui conversando alto nível e de forma a gerar boas oportunidades, mostrar que é possível sim criar valor através, se você tá na favela, se você tá no asfalto, cara, se joga, vai para cima isso. que as coisas acontecem quando você se E movimenta. não precisa estar 100% preparado. Não.
Não precisa. Só segue. Segue. E vai se Capacita preparando isso. no meio do caminho. Isso, é isso. Mais um Papo de Corre, gente. Agradeço aí. Abraço. Valeu. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Thiago. Estou